Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 26 de maio de 2018. Era perder peso ou morrer. Casal muda estilo de vida e elimina juntos 181 quilos. Para a maioria das pessoas, perder peso é uma batalha difícil, mas quando você tem 26 anos e pesa 179 quilos, a jornada pode ser ainda mais complicada. Entretanto, a australiana Chantal Fleming não deixou que nada a impedisse de se tornar o que ela chama de a melhor versão dela mesma. Nos últimos 3 anos, ela passou por uma transformação radical e, com cirurgia, dieta e exercícios físicos, conseguiu mudar o estilo de vida e emagrecer junto com o marido. Sempre fui uma criança gordinha. Indo para a adolescência, eu cresci e jogava a culpa em outras questões. Eu era alvo constante dos valentões. Temia na volta do ônibus escolar para casa, colocava meus fones de ouvido e me afastava o máximo possível, relata Chantal. Quando adulta, as coisas pioraram, e a australiana se afundou em uma depressão profunda por não conseguir perder peso e ainda enfrentou vários outros problemas de saúde, como síndrome dos ovários policísticos, hipotireoidismo, resistência à insulina e ansiedade. A comida se tornou minha única fonte de felicidade. Como resultado, meu peso saiu do controle. Tentei todas as dietas, mas elas nunca funcionaram. Eu sempre encontrei meu refúgio na comida. Depois de conhecer Grant, engatei em um romance feliz, mas meus maus hábitos se tornaram ainda piores, conta. Péssimos hábitos. A situação piorou porque Grant também sempre teve problemas na alimentação, então o casal se tornou uma combinação perigosa. Fomos morar juntos e comíamos barras de chocolate tamanho em família, bebíamos 1 litro de energético por dia e comíamos coisas gordurosas 3 vezes ao dia. Comer juntos era nosso programa favorito, lembra a australiana. A situação estava totalmente fora do controle, então precisou procurar um clínico geral na esperança de que anti-inflamatórios aliviassem o desconforto que estava sentindo. Minha médica foi muito dura comigo e me falou que eu precisava ouvir. Ela me disse que a única solução era perder peso ou morrer. Ela especificou que eu deveria começar a planejar meu funeral em vez de planejar uma festa de 30 anos daqui 3 anos, conta Chantal. Após receber essa notícia assustadora, resolveu conversar com Grant para convencê-lo a mudar completamente de vida. Fiz um pacto com Grant, dissemos que perderíamos peso juntos, ambos tivemos nossa confiança e determinação renovadas, afirma. Como a situação exigia mudanças drásticas, ambos decidiram fazer uma cirurgia bariátrica e, para isso, tiveram de passar por uma dieta líquida pré-operatória de 8 semanas. Após a cirurgia, a australiana teve complicações, e os médicos não tinham certeza se ela sobreviveria, mas felizmente ela conseguiu vencer esse obstáculo. Juntos, perderam 181 quilos, e o tamanho das roupas diminuiu drasticamente. Nós dois dissemos adeus à compulsão alimentar para sempre. Passamos a consumir alimentos saudáveis, mais nutritivos e que se adequam à nossa dieta e novo estilo de vida. Nós dois perdemos peso incrivelmente rápido e aprendemos tudo sobre alimentação e nutrição no processo, diz a australiana. No livro Garimpo de Amor, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, fala sobre casamento e companheirismo. A mais poderosa expressão do sentimento é o amor.
força incoercível, a tudo transforma e enriquece com a pujança de que se constitui. Não foi por outra razão que Jesus o transformou no mandamento maior, aquele de mais alto significado, que abrange todas as aspirações ideais da criatura humana. Quando esplende no coração, faz-se dínamo gerador de energias que propiciam vida e fertilizam os seres, enquanto que ausente faz-se responsável pela debilidade das emoções e transtorno dos comportamentos. O amor é de essência divina, por facultar os estímulos necessários para a sublimação dos sentimentos. Em face da necessidade da reprodução dos seres, no homem e na mulher expressa-se como a força de atração dos sexos, que supera os impulsos primários e oferece estabilidade emocional para toda uma existência de união e de lutas renovadoras. Quando viceja o interesse entre duas pessoas que aspiram à união, o amor faz-se responsável pelo equilíbrio e pela felicidade dos parceiros, produzindo energias que são permutadas a serviço da construção da beleza, da arte, dos valores dignificadores do pensamento e do conhecimento. À medida, porém, que os impulsos diminuem de intensidade e os conflitos do relacionamento se estabelecem, desvitaliza-se, não raro, consome-se. Cabe, então, a cada parceiro, observar os desvios pelos quais se vem conduzindo e o comportamento que se tem aplicado, exigindo sempre mais do outro ao invés de avançar no rumo do seu entendimento. Em favor da perfeita identificação, cabe-lhe não impor o que não pode oferecer, e mesmo que lhe seja factível essa doação, estimular outro a que a logre, sem a necessidade de exigências ou caprichos que geram ressentimentos dispensáveis ou distâncias desnecessárias. Nem todos os seres, no entanto, encontram-se aptos para amar, porquanto nem sempre aprendem como se ama e como se expressa o amor. Quem não recebeu amor não sabe o que ele significa, nem como brindá-lo. Especialmente quem lhe sofreu carência na infância, ressente-se por toda a existência, tendo dificuldade de identificá-lo, quando surge, ou expressá-lo, quando já o possui. Nessa ausência de sentimento de amor, confundem-se exigência e posse, capricho e morbidez com o nobre sentido da vida, ficando-se à margem da sua manifestação libertadora. Eis porque é necessário aprender-se a amar, porquanto o amor também se aprende, aprimorando-se incessantemente. Esse aprendizado é feito através de treinamento, de exercícios repetitivos, no início sem muita convicção, para, de imediato, passar-se a senti-lo em forma de bem-estar e de harmonia íntima. À medida que se fixa no sentimento, ocorre uma mudança de comportamento, de saúde, de experiências humanas e o ser todo se transforma emulado pela sua dúlcida melodia envolvente. Ao mesmo tempo, irrompe calmamente em forma de autoestima e confiança em si mesmo, fazendo que desabrochem os valores espirituais que dão sentido e significado à vida. Lentamente, as emoções tornam-se compensadoras, por propiciarem a alegria de viver e de participar do relacionamento afetivo com outra pessoa. O amor que se dá é o amor que se recebe, e mesmo quando não é correspondido, abre espaços felizes para o perdão e para a compaixão pelo outro. Certamente, o relacionamento amoroso no casamento não transcorrerá sempre sem incidentes ou dificuldades, que são perfeitamente compreensíveis. No entanto, para que sejam ultrapassados esses impedimentos, a lealdade e o companheirismo tornam-se essenciais. Sem a submissão que humilha,
Através dos mecanismos das imposições e chantagens emocionais, o amor dialoga sem agressividade, discute sem acrimônia, discorda sem ressentimento, esclarece os conflitos e preenche os espaços vazios, os afastamentos. Quando um dos cônjuges silencia ante a injustiça, inevitavelmente passa a acumular mágoa e a confiança cede lugar à suspeição, que derrapa em desrespeito e desconsideração. O amor, por isso mesmo, é generoso, compreensivo, mas verdadeiro, compartilhando de todas as ocorrências. Não anui com o erro para agradar, nem se escusa de cooperar em razão da presença de qualquer distúrbio, sempre estimula a desculpa e a generosidade, trabalhando, no entanto, pela compreensão e pela harmonia que devem vigiar no relacionamento afetivo. É o grande lutador contra o egoísmo, por fomentar a solidariedade e o bem geral. Um relacionamento de amor é uma admirável experiência de aprendizagem constante, em cujo período de vigência apresenta angulações sempre novas e desafiadoras. Desarma quem preserva dúvidas e suspeitas, permitindo que a pessoa sinta-se tranquila, nunca ameaçada, em sintonia com o anelo da legítima compreensão. Quando o amor real suplantar os interesses imediatos do sexo, e a necessidade do companheirismo e da ternura sobrepujar as inquietações do desejo, o matrimônio se transformará em união ideal de corpos e de almas a serviço da vida. Para esse desiderato, cabe a cada parceiro o dever de não se deixar anular, a pretexto de afeição pelo outro, nem se permitir uma situação de subalternidade ou de servilismo, tampouco de presunção e prepotência. O amor dulcifica e transforma para melhor, jamais se impondo ou constrangendo. O amor conjugal alça os indivíduos a patamares de harmonia e de alegria de viverem comuns, pois que tal é o seu objetivo, tornando-se clímax e abençoado do desenvolvimento espiritual dos seres. Eis porque a divindade faculta a reprodução em clima de emoções elevadas, tornando o matrimônio instrumento educativo e orientador para a construção da família ditosa na face da terra. Superado o primarismo da poligamia através do sentimento de amor, que exige fidelidade e respeito recíprocos, estabelecem-se os parâmetros de uma sociedade digna, como consequência natural de uma união de parceiros em elevado clima de compreensão e honradez. O companheirismo fortalece-se através da vitalidade do amor. Nem sempre transcorrerá em clima de total identidade de propósitos e de sentimentos, como é natural, pois se trata de duas ou mais pessoas outras envolvidas na afetividade, no relacionamento fraternal. Por extensão, na convivência a dois, quando os interesses se apresentam ricos de esperanças, mas o comportamento é descuidado, sem arquivos de maturidade psicológica, desfaz-se, por falta de estrutura e de profundidade. Pensa-se que a finalidade do companheirismo é fugir-se ao tédio, à solidão, e nunca se procura nele identificar o significado do amor, os benefícios dele defluentes, as satisfações da convivência e da amizade. Pessoas que se sentem solitárias buscam relações com o propósito de fugir do desconforto que as assalta, porque isoladas, sem campo emocional para expressar os seus estados interiores. Não obstante, pareça justa a busca, não alcança o objetivo, por tratar-se de uma fuga e não de uma realidade. Quem assim procede, pensa apenas em receber, em vencer os conflitos, apagar os ressentimentos íntimos que guarda contra si mesmo, terminando por transferi-los para aqueles com os quais pretende identificar-se. Somente um trabalho de autodescoberta facilita a comunicação com os demais indivíduos, porquanto, ao serem identificados os traumas e as inquietações, as ansiedades e os desejos,
não os transfere para os outros, procurando vencê-los em si mesmo antes que lutar contra, projetando-os como imagens detestáveis que são vistas nas pessoas a quem procura amar. Quando se está carente de afeto e se desejam relacionamentos amorosos, o romantismo toma conta da imaginação e estabelecem-se normas de afetividade, nas quais o outro deve preencher as lacunas internas e os vazios existenciais. Formulam-se programas de convivência exterior, como os passeios, divertimentos, refeições em restaurantes e lugares paradisíacos, teatros e cinemas, dando campo às emoções que logo passam, trazendo de volta a mesma insegurança, insatisfação e tédio. Somente quando se é capaz de vencer os distúrbios íntimos e os autorressentimentos, é que se pode amar e buscar relacionamentos que estejam liberados de projeções perturbadoras e de fáceis atritos desgastantes. É comum descobrir-se pequenas coisas que são detestáveis, quando praticadas pelo ser com quem se relaciona ou a quem se afeiçoa. Não obstante, essa repulsa decorre de intolerância interior, atitudes semelhantes que a pessoa mantém e não se dá conta de como procede. Ao combater aquilo que lhe é desagradável no outro, está se descobrindo, inconscientemente, a respeito de comportamentos iguais que vivencia e que, certamente, incomodam também ao companheiro que o silencia. O amor no relacionamento é semelhante a um espelho, que projeta o que se é, naquele a quem se vincula afetuosamente. Em face dessa realidade, torna-se necessário diálogo honesto e coerente, evitando-se as brigas, que ressaltam os caprichos do ego, as imposições da personalidade dominadora. Ninguém ama submetendo, nem se permite amar sob sujeição. O amor é livre, expressa-se em total liberdade, sem o que manifesta interesse e conveniência, normalmente de efêmera duração. Da mesma maneira que dialoga, sabe silenciar nos momentos próprios em que o outro necessita de introspecção, de harmonia interna, de solidão saudável. Evitando ser ruidoso, em nome da falsa alegria, também não deve permanecer inquietação, traduzindo indiferença. Há uma medida sábia para aquilatar-se quando se está discutindo com equilíbrio ou se está impondo o tormento da desconfiança, da irritabilidade, da acrimônia. Isso se dá quando se dialoga para esclarecer e ajudar, ou quando se utiliza da palavra para ferir, para demonstrar superioridade, para magoar. A repetição de cenas desagradáveis deixa resíduos interiores que se convertem com o tempo em ressentimento e amargura, abrindo espaços e distâncias entre as pessoas. Inevitavelmente, momentos surgem nos quais os sentimentos do afeto e do companheirismo confundem-se, apresentando exigências e solicitando preferências pessoais. É claro que se trata de manifestações humanas, ainda muito distantes das expressões angélicas. Isso, porém, não deve desanimar, antes estimular a novos investimentos e insistentes experiências de tolerância, de compaixão e de bondade. O amor está sempre aberto e receptivo para as comunicações emocionais, desde um olhar gentil a um gesto afável, a uma comunhão saudável e planificadora. Quando se ama e se busca companheirismo nos relacionamentos sociais, espirituais, há um enriquecimento interior que se expande na direção da natureza, do mundo terrestre, do universo. Esse amor ao próximo, que deflui daquele que se tem por si mesmo, atinge o pórtico daquele que se deve dedicar a Deus. Trata-se de uma emoção esplendorosa interior, que contagia o sensível e o imperceptível, o visível e o espiritual, atraindo o psiquismo dos seres elevados da espiritualidade, que passam a compartilhar dessas vibrações e inspiram a direcioná-las em favor da humanidade em sofrimento, em carência e em desolação.
O amor é imbatível no seu objetivo e indestrutível na sua constituição, porque emana do Criador e a ele volta. Sempre que olhes a pessoa amada, o companheiro de que necessitas para os relacionamentos humanos, sociais e emocionais felizes, faze dela um espelho e observa como te vês nele refletido. Não lhe exijas em demasia aquilo que não lhe ofertes em generosidade. Talvez ela não saiba retribuir, mas se permaneceres oferecendo-lhe gentileza e paz, chegará o momento em que também se abastecerá de alegria e de gratidão, que são respostas do sentimento que ama. O amor é grato e é generoso, porque felicitando, santifica e eleva a criatura do nível da necessidade ao patamar da abundância. Ama, e mais compreenderás a benção do companheirismo, do relacionamento gentil, pelo que experimentes e pelo que transmitas a todos aqueles que se te acerquem e compartilhem das tuas elevadas emoções. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de maio de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.